Senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos iniciando a Atualidades Pampa. Hoje é dia 22 de janeiro de 2020. Entrando no ar para todo o estado do Rio Grande do Sul, quase todo o estado. Sabemos que em algumas localidades ainda os problemas do temporal, da chuva, têm prejudicado algumas transmissões. Mas começamos esse programa falando sobre a bandidagem. Não é novidade, né? Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eles hoje estão, assim, afiadíssimos. Hoje pela manhã, um pouco antes da abertura de uma agência de um banco na Protásio Alves, um pouquinho antes da abertura, 3 ladrões entraram, renderam quem estava lá, quem não estava, enfim, não tinha cliente, graças a Deus. Queriam abrir o cofre, não tinha como abrir o cofre e logo em seguida começou a movimentação da polícia, porque alguém conseguiu, um dos funcionários conseguiu avisar. Aí eles fugiram, obviamente, né? Fugiram e na fuga, eles roubaram um carro. Aliás, o que foi café pequeno perto do que fizeram os outros ladrões, os outros criminosos, uma revenda em Campo Bom. Eles entraram pela parte de trás da loja, levaram 5 automóveis, tá? E saíram assim, igual a mocinha e bandido. Uá! Vitrine afora, rua fora. Logo em seguida, porque tocou alarme e tal, a polícia perseguiu, já acharam dois carros, pelo menos, né? E já existem alguns suspeitos, as imagens de câmeras da loja poderão mostrar, da concessionária. Mas quero dizer o seguinte: continuamos com os fora da lei, sem ter a menor preocupação se as câmeras vão dizer quem são, se as câmeras não vão dizer quem são. E eles fazem e acontece na Protásio Alves, às 9h30 da manhã, lá em Campo Bom, e nada, na CIS Brasil, perdão, e nada mais acontece. Aí, ó, seja o que Deus quiser. Vamos às outras manchetes do programa de hoje, Vitorino. A Prefeitura de Porto Alegre reduz em mais de 10 milhões o déficit do município e promete zerar em 2020. Os movimentos e os anúncios importantes para o Brasil no Fórum Econômico Mundial em Davos. Qual o real interesse do povo brasileiro no impeachment do presidente Trump? A democratização da beleza. A mulher tem mais acesso e mais econômica para ser uma top. E quase um ano depois da tragédia de Brumadinho, o que ainda está na lama. E afinal, o coronavírus chegou ao Brasil. Minas Gerais tem o primeiro caso suspeito e eu vou falar sobre isso. Pois eu vou ter que falar sobre uma coisa que a gente achou que não ia ter que falar assim tão cedo no programa. Mas a Liane já nos chamou de as damas de vermelho. Que lindas, disse a Liane. A gente achou que mais tarde vocês iam se dar conta, mas foi uma incrível coincidência. Chegamos todas nós aqui, nós três verdade. pelo menos, vestindo vermelho. Sem combinar. Não, Sem combinar, absolutamente nada. sem combinar, absolutamente nada. Olha que bonito, olha a gente lá. As três, assim, tudo de vermelho. Né? As pessoas que querem saber do Marconi, que já estão se manifestando aqui, já sabemos qual era o problema de dentes do Marconi. Ele já foi submetido a uma cirurgia para tirar 2 dentes cisos. Tá? Ele estava com problema em 2, imagino a dor que ele tinha. Certamente essa recuperação, por melhor que tenha sido feito o trabalho, por mais que ele se cuide, vai levar uns dias para desinchar e até para ele poder falar direito, né? Ou seja, Marconi, que já é como é, agora está sem juízo, pelo menos com a metade do juízo só ele tá. Não sei se ele ainda tem Mas os será outros que dois. Pois é, isso não que eu sei ia se ele ainda perguntar. tem, mas ele tá só com a metade do juízo. Mas não é chapa? Pois sabe que eu achava, Mário, mas eu acho que é só na parte da frente. Ah, tá bom. Eu acho que é só uma parte Agora da teve uma frente. namorada que Hoje botou. está acontecendo, Marne tá impossível hoje. Tá talvez, possuído. no Rio Grande do Sul, um fato inédito na Qual é? televisão, que eu estou proporcionando não por querer.
eu estou fazendo o programa com uma costela quebrada, fraturada. Posso dizer uma coisa? Inclusive tá aqui as fotos. Aqui. Posso dizer uma coisa? Luísa Brunet veio com 2 costelas quebradas de Nova York. Ela levou uma surra do cara. Não, e era fake, né? A dela era fake, mas né? Mas é verdadeiro. Eu sei que é verdadeiro. Eu amor fiz ao programa e a casa, sabe? Foi do portão, Chicão? Não, bati no... Fiz uma brincadeira, que nem o Ruschel fala. Os acidentes domésticos. Estava vendo televisão no sofá. O sofá tem um guarda-braço alto, de madeira, revestido de veludo. E eu, para pagar a luminária do lado, em vez de me levantar... Preguiça de levantar. Dei um golpe na luminária. Quando deu um golpe, foi aqui. Trincou, né? Na verdade, ela deu uma dor do cão. E depois, ontem, tive uma sessão de bang-bang na madrugada lá. Aí detonou. Não, foi tu um dos assaltantes do banco. Não, porque bang-bang é assalto, né? Mas o que é a sessão de bang-bang? É um UFC. É um rally rola, uma coisa assim. Um UFC hot sensual. Então não tá quebrado. É o que eu acho. Pra trabalhar, ele tá fazendo um esforço supremo por amor à firma. Eu acho que é charme. Não é charme. É reumatismo. Da costela. É reumatismo isso aí. Que reumatismo? Isso aí eu fui da picada. Tá enferrujada junto tudo. Vitorino, é que o Vitorino não sai nada ali, né? Não canta nada. Não, mas tava legal esse charme. Só não tinha que contar aqui tudo só trincou. Olha aqui, isso aqui é uma costela. É uma costela que o doutor Paulo Guzmão avaliou, que é teu amigo, tu sabe? Eu vi. Fiz lá. Vamos ao programa? Você faz o programa conosco através do Instagram, Faz uma semana que a gente abre o programa com o Chicão, é a piscina, é o muro, é a cerca, agora a costela quebrada. Eu sou um cara que vive a vida, as agitações da vida, né? Fica só no esquema escritório, dormindo cedo, se acordando cedo, fazendo lá petição, aquelas historinhas, tudo, aqueles mandrake. Dona Magda quer começar. Vamos então ao que eu dizia, que eu tentava dizer, né? Vamos à participação dos nossos telespectadores no programa, se dá através do Instagram, @atualidades.pampa, através do YouTube, youtube.com/tvpampa. Esse é aquele que tem a sinetinha do lado, que você clica ali para receber as notificações. O facebook.com/atualidadespampa, o próprio e-mail, atualidades@pampa.com.br e o WhatsApp, 999-777-001. Que os nossos telespectadores estão falando, estão corrigindo algumas coisas, mas tá feito. Adoro vermelho, muito lindas, diz a Sônia. Aqui, ó, vamos a um outro telespectador. Prezada Magda e bancada, acompanhando o julgamento do caso do menino Ronei em Charqueadas, eu chego à conclusão que a justiça está dando a oportunidade de que algum pai venha realmente perder a sanidade mental e chegue a cometer uma loucura. Se Ronei fosse meu filho, hoje eu estaria no noticiário policial. Eu realmente não sei mais nada. Carlos Eduardo fala do julgamento desses meninos que mataram esse menino Ronei ali em Charqueadas. Por quê? Porque um dos jurados, quando o advogado de defesa fez citações e ilações de que o menino poderia não ter morrido pela agressão, e sim porque ele já era portador de uma doença, aí a juíza achou melhor anular, não é nem suspender, ela anulou o julgamento. Tudo que tinha acontecido até ali do júri foi anulado, porque vão escutar especialistas e tudo mais, se ele tinha ou se ele não tinha a doença. Então o conselho do júri foi, né, realmente extinto, e depois vai ter que ser formado outro, não pode nem ser as mesmas pessoas, né, Vitorino? Tem que ser composto com outro. O triste disso é que esse jurado, respeitosamente, é um despreparado. Porque o menino foi agredido, apanhou, o menino foi massacrado. Os laudos médicos mostram que ele morreu em consequência dos ferimentos. É inacreditável. E esse jurado, que respeitosamente, não sei quem é, também não quero saber, mas se mostrou um despreparado para ser jurado de um caso complexo como esse. E o que é pior, a juíza caiu na dele. Que a juíza poderia ter dito: não, isso teria que ser arguído em sede de razões finais. Os advogados foram espertos, arguíram no julgamento, levantaram a questão e o jurado caiu como um patinho. Forçou a juíza a ter que anular tudo.
Aliás, não anula todo o processo, é importante as pessoas... Anula o julgamento. Sim, mas começa anula o júri, porque a exatamente. sentença de pronúncia é mantida. Anula o júri. Só que isso vai levar mais... Esse caso foi em 2015, 5 anos depois. Meu Deus. 2015, né? A dor dessa família. 5 anos depois. Agora, vocês viram o editorial da Magda na abertura do programa. Vocês sabem por que isso acontece? Vocês querem apostar que 90% dos vagabundos que patrocinaram esse dia de violência hoje em Porto Alegre têm condenação, estão soltos? Progressão de regime? Pode ter certeza. 90% deles, eu jogo meu salário nisso. Que todo mundo ali tem culpa no cartório, já foi condenado, já foi preso pela justiça 2, 3, 4 vezes e a justiça não mantém esses caras presos. Pô, aí o desabafo da Magda é o desabafo do cidadão. Porque daqui a pouco, pegaram os caras que assaltaram o Banco do Brasil na Assis Brasil. Aí você vai ver, um tem 12 anos, outro tem 18 anos, não sei o que. Vocês já soltaram um aí que tinha 38 anos de condenação de 2 homicídios. Soltaram o cara. E tava na decisão do magistrado, cumpriu o não sei o quê. Desculpe, senhor magistrado. Desculpe. Eu não quero questionar a sua decisão, até porque não cabe a mim, mas um dos requisitos para progressão de regime é antecedentes. É a conduta sócio... Aí o cara responde a 7 ou 8 processos, condenado por 2 homicídios, e vai um psicólogo lá, que eu também gostaria de saber quem é, e diz assim, não, tá apto a ser reintegrado à conduta social. Você acha que esse cara vai fazer o quê? Vai pintar cerca? Vai trabalhar de balconista de padaria? Ele vai voltar a assaltar e vai matar. Esse psicólogo e esse magistrado que soltaram esse vagabundo vão ter sangue nas mãos. Mas eles não estão nem aí. É cargo público, vitalício, não pode ser demitidos. Aí perguntem para a Magda o porquê da indignação dela no editorial. E quero dizer que vai ser outra coisa que daqui a pouco não vai valer nada disso que eu estou falando. Aqueles 2 homens, né? Um que saiu de uma festa na Zona Norte, acompanhado de uma mulher. Aquela história que eles dormiram dentro do carro e o motorista do carro estuprou a mulher e ainda fez vídeos e colocou nas redes. Aí veio um outro que acabou também participando, ou pelo menos conivente. Era um casal que era um casal que tinha saído, que estavam de porra, eles tomaram um porrão. Porre, isso aí não, exato. Tomaram um porrão e o sujeito não conseguiu dirigir, parou o carro, e eles atravessaram. Passou um carro com 2 sujeitos dentro e um deles desceu, viu a cena, abriu a porta, filmou e abusou dela. Tem gente dizendo aí, mas ele não estuprou, só filmou e passou a mão. Não. A perícia técnica encontrou material genético. Tanto é que ele recebeu a pena de 47 anos, tá? Não, 9 Perdão, anos. ele tem 47 anos, recebeu a punição de 9 anos de reclusão em regime fechado por estupro e divulgação de imagens. E o colega Esse é o dele José pegou Carlos 8. da Silva, de 47 anos, tá? E o outro que participou também foi Fabrício Soares da Silva, que pegou 8 anos de prisão em regime semiaberto, porque ele não divulgou as imagens. Assim, ó... Esse é outro caso que a gente tem que avaliar. A Carla, que se indigna com esse negócio aqui, pode entrar nisso. Carla, tá bom. O que você não pode é ler na imprensa, a mulher estava nua dentro do carro com o namorado bêbada. Isso não dá direito a ninguém de estuprar essa moça. Eu não quero saber, ela pode ser o que for. Ela estava dentro de um carro, nua, o que não é problema de ninguém, porque ela não estava andando na rua, não estava agredindo a moral pública. E olha que eu sou conservador, mas ela não estava agredindo a moral pública. O fato dela estar bêbada e desacordada não dá direito a ninguém de fazer o que fizeram com essa moça.
O fato dela estar nua não dá direito a ninguém de fazer o que ela quer com essa moça. Essa moça é maior de idade, ela sai com quem ela quer, ela tem relacionamento que ela quiser com quem ela quiser e privadamente dentro do carro ela pode usar a roupa ou nenhuma se quiser. Nada disso dá direito a essa moça ser estuprada. Parece que sempre a culpa é da vítima. Sempre é. Ultimamente, as pessoas têm tentado colocar na vítima uma culpa que não é dela. Exatamente como o Vitorino falou. Mas, Magda, tem uma situação que está preocupando bastante os brasileiros. A notícia é, né, de hoje de tarde, sobre o coronavírus, que a Ana tratou ontem aqui no programa. O coronavírus que vem assustando o mundo inteiro. A notícia de ontem era com relação aos Estados Unidos, que uma pessoa já estava sendo tratada, enfim, investigado se realmente estava com coronavírus. E a notícia de hoje é que talvez tenha chegado ao Brasil. Em Minas Gerais, tem uma mulher que estava em Xangai, que desembarcou no sábado aqui no Brasil, em Minas Gerais, e ela estava em Xangai e estava com os mesmos sintomas do coronavírus. Então, ela procurou uma unidade básica de saúde e já foi internada, já está em análise e tudo mais, isolamento, como deve ser. Realmente, ela apresenta febre, dores, né? Mas o Ministério da Saúde disse que ela não apresenta os mesmos sintomas, que as pessoas não precisam ficar preocupadas, mas o fato é que ela precisa ser observada durante os 14 dias, como é recomendado, porque ela foi para a cidade de Xangai. O que o Ministério da Saúde diz, eu até gostaria que meus colegas participassem, diz que a cidadezinha que realmente começou a disseminar, eu não me lembro o nome, mas Yuan. Ela não esteve em Yuan e eles dizem que o Ministério da Saúde afirmou que essa transmissão direta só se deu até então em Yuan e não fora dela. Tanto que em outros lugares na China, onde, por exemplo, mora uma amiga minha, lá não existe esse alerta. Mas, Magda, sabe o que acontece? É que essa gente que está contaminada é que tem a ver com água, com peixe, e eles estão cada vez eles mais... não sabem ainda se a transmissão se dá entre humanos. Não se sabe, não se sabe muita coisa sobre isso. Eu quero opinião sobre essa contaminação. Eu quero a opinião de um médico, eu não quero de burocrata. Mas eles não sabem porque ainda. o Ministério da Saúde diz uma coisa, a Secretaria de Saúde de Minas Gerais diz outra. Pô, mas eu não quero burocrata falando, eu quero um médico. Agora, já chegou no Japão, já chegou na Indonésia, chegou na Coreia. São cerca de 500 casos já detectados, 444 certos. E o número de mortes estava em 19. 19 agora. Estava em 19. Pois é. Não, e o pior de tudo é que a Organização Mundial da Saúde, que, entre aspas, é aquele que dá o norte para todas as pessoas da área investigarem e saberem melhor sobre o assunto, está reunido porque nem eles sabem ao certo quais são os sintomas da doença, quanto tempo ela pode existir, porque o vírus tem uma mutação e se tornou tão raro que é difícil especificar o tratamento, mas também a maneira em que ele é, então, passado às outras pessoas. Se sabe que é através do sistema respiratório, que as pessoas, então, dividindo o mesmo espaço, podem, então, adquirir a doença. É uma doença que afeta, sim, o sistema respiratório, é muito parecido com gripe e pode chegar a uns sintomas também confusos, a pneumonia, mas o que mais assusta agora é que os asiáticos estão em tempo de festa. Eles estão passando por uma comemoração onde muitas pessoas viajam. Exatamente, eles viajam por todo o país e também por todo o mundo. Ou seja, tem muitos chineses, asiáticos que estão voltando aos seus países asiáticos, estão fazendo esse retorno e agora o pior lugar para se adquirir uma doença é no aeroporto. Então todos agora, todos os aeroportos estão usando então infravermelhos, estão também solicitando algum exame para a pessoa que parece então estar tossindo e tudo mais, porque complica, porque a época do ano não é propícia e só no universo asiático já 18 pessoas morreram. E a movimentação no aeroporto e das pessoas é porque algumas estão viajando por causa do ano novo chinês e outras porque estão querendo vazar, entendeu? Mas o risco de eles estarem dentro de um avião com uma pessoa contaminada... Agora tenta imaginar uma aglomeração de chinês que deve ser. Isso é o ano novo chinês, que chama o Tet. Mas, dona Magda, eu sou muito cético quanto a essas grandes contaminações. É uma coisa bíblica que, na realidade, não vai existir. A AIDS era para ser a doença que ia ser uma epidemia mundial.
Ela ficou concentrada em alguns grupos, mas não se tornou uma epidemia mundial. Não. O ébola... Não, Chico, não diz isso. Não, a AIDS não é uma epidemia mundial. A AIDS é uma epidemia. Destruiu a humanidade. A ciência impediu que fosse devastadora. Hoje tem mas ela é uma cura. epidemia. Sim, mas é isso que ele está dizendo. A é isso, ciência ajudou. Mas justamente isso que eu estou falando. A ciência tecnologia evita impediu. isso. Não falem Mas juntos, por favor. O problema é que, epidemia. nesse caso, não. Nesse mas caso, a ciência não está perdida. Mas o ebola... Ebola. O que fez ebola? matou gente. Mas matou 1 milhão de pessoas, contaminou um país, destruiu um continente. E isso que é uma epidemia mundial. O apocalipse bíblico não existiu. A gripe A também não existiu. E esse coronavírus vai ser a mesma coisa, eu acho. Não sei lá. Vamos lá. Filme... Vai falar alguma Eu coisa? estou com medão. Porque aqui, ó, se esse caso se confirmar no Brasil, vai ser o primeiro país da América Latina. Na Argentina tem uma pessoa também suspeita. Não é no México? No México também. É assim, ó, parece um placar de futebol. Tu vai atualizando aqui 1 hora e meia, 2 horas, os números já... É que você imagina, você estava tirando férias lá, você retornou e tá com uma gripe, às vezes até um jet lag, né? A Normal, pessoa claro. fica A gripe um é pouco normal, alterada, sim. imunidade baixa, até pela alimentação, porque alguém que vai para o mundo asiático, você muda completamente a sua rotina de alimentação. cada coisa, Então você volta aqui completamente desestabilizado. até na Essa questão da mulher de saúde. 35 anos está num quadro estável, não tá mal, pode não não tá ser, nada. pode não ser. Mas exatamente. na Dá um dúvida, espirro, eu já iria pro na hospital. dúvida não ultrapasse. É isso aí. Recomendação para quem vai para a Ásia, só comam coisa que está morta no prato, parada. Boa noite, Magda e as demais lindas damas de vermelho. Esse cara que abusou da mulher no carro não teve atitude de homem, pois antes conhecesse ela só e conquistá-la. Fora isso, não é atitude de homem, nem de tarado pode ser chamado, pois não mostrou qualquer capacidade de conquistá-la. Marne Barcelos, ontem nós falamos sobre os bondes, lembra? E eu falei sobre Glostora. Você me disse que estavam... Pois não é Glostora, meu bem. Não é. O senhor Joaquim de Lima Silveira Dornelles disse o seguinte... Era Gumex, Marne. E era Gumex mesmo. No cabelo, só Gumex, tá? Mas, dona Magda, aproveitando esse introito aqui, porque o Vitorino só ele fala, ele tomou conta... Sim, pois é, eu estou tentando evitar. Mas tá difícil. Os brasileiros mais antigos, e o Vitorino deve se lembrar, tinha uma personagem que foi criada na época da TV Excelsior, muito engraçada. E vou contar rapidamente a história. O Carlos Lira, o grande compositor da música popular brasileira, ele foi embora para os Estados Unidos e conheceu uma mulher linda, chamada Kate Lira. E aí criaram um personagem, ela era linda, escultural, e aí todo mundo elogiava ela e ela dizia assim, brasileiro, você é tão bonzinho. Brasileiro é tão bonzinho. É tão bonzinho. É o que deve estar pensando esse aí, como é o Garibaldo? Como é o nome dele? Valdevaldo. Não, Verdevaldo. Verdevaldo, né? Verdevaldo. E aí, não é que tem essa gravação mesmo, ele aconselhando, gravação não mostrou nenhuma daquelas outras, induzindo o hacker a não gravar mais, apagar, deletar todas essas gravações, para que não houvessem problemas, etc. Em tempo, Marne Barcelos, eles estão se referindo ao... Caso do Telegram. Glenn Greenwald, que é o Bosque Verde. Mas é porque a gente fala assim, Floresta o Chicão não Verde, sabia nem Eu quem não era. sabia que esse cara... É claro que ele não existe, então, né? Ele não existe. Eu quero dizer para vocês... Uma desinformação. Que depois de tudo isso, eu estou aqui com o jornal, o nosso Jornal do Sul, se há prova de crime, ataque à imprensa é falácia. E o Vitorino ontem se posicionou com perfeição. Até que ponto você pode proteger esse tipo de prova? Proteger fonte. Eu recebo uma gravação do Vitorino tendo uma conversa particular e tal e coloco na imprensa, mas eu não posso revelar a fonte que me diz isso aí. Está na Constituição brasileira, mas como é que é isso aí? Quer dizer, que um estrangeiro chega no país com uma ideologia diferente da ideologia atual, pega uma gravação que lhe foi dada por um hacker, ele oferece, olha aqui, eu tenho uma gravação aí, então peraí que eu vou colocar aqui e tal, coloca a gravação e não pode falar absolutamente nada e todo mundo protege dizendo que ninguém pode atacar a imprensa.
Até em que ponto a responsabilidade de um jornalista, de um repórter, de colocar uma veiculação desse porte. Então, o presidente da República tem, esse ou Lula, ou qualquer outro presidente da República, a Dilma, tem uma conversa particular e aí se coloca a conversa. Quer dizer, que é isso? Aí vão dizer, mas o Moro colocou aquela conversa da Dilma. O problema é o crime. Você ter o segredo da fonte, eu até entendo que tem previsão legal na Constituição para que o jornalista possa exercer o seu trabalho. Mas aí a ideologia... Não, o problema todo é o crime. Você não pode defender um criminoso, omitir um crime usando o argumento segredo da fonte. Eu já disse aqui, procurei jurista o dia inteiro para debater comigo hoje sobre esse tema. O exercício da atividade profissional do jornalista, que exige muitas vezes que você mantenha segredo da fonte, não pode se sobrepor ao cometimento de um crime. Portanto, então, esse direito é relativo. Se o senhor me permitir, gostaria de encerrar um pequeno, rápido comentário conciso. Eu só queria dizer para vocês o seguinte, me deixa muito triste, muito chateado, que ministros, que todas as pessoas, quando têm um interesse, não sei qual é o interesse, protejam esse tipo de gente, né? de tipo de jornalismo que é feito no Brasil por determinadas pessoas, de direita ou de esquerda, não interessa. Você tem que ser fiel à verdade e deixar o julgamento para o leitor, para o telespectador, para o ouvinte ou aquele que está lendo este ou qualquer programa social ou rede, ou sei lá, o raio que o parta, como diz o Vitorino. Que feio. Mas é que eu não aguento. Todos os dias a mesma coisa. Mas olha, como é que eu vou comentar na Rádio Pampa todo dia a mesma coisa? Eu tenho que comentar. Eu fico comentando em cima de quê? Em cima de quê? Do mesmo fato? Um faz uma coisa, outro faz outra coisa, sabe? Fica muito difícil permanecer isento quando se vê uma injustiça. Falando em injustiça, o nosso telespectador cometeu uma injustiça com você, Mário Barcelos, o anterior. Porque agora o seu João diz o seguinte, Magda, tinha Glostora também, vendíamos em nosso armazém em 1972. Então tinha Bumex e Glostora. E Bill Crim também. Hã? E tinha o Bill Crim, o popular Bill Crim. Ainda existe até hoje. Não, eu quero dizer, o Glostora era para perfumar os cabelos. Perfumava os cabelos. O Mex era para grudar o cabelo. Grudava, ficava uma pedra. Parece como é laque? Laque, pode ser. Hoje em spray. Ai, que bonitinho. O senhor foi Bebê Johnson mesmo? Bebê Johnson com 4 anos de idade, a criança mais linda do Rio Grande do Sul. E fiz o primeiro ensaio no Baby. Tá as fotos no meu livro. Pô, tu já era depravado naquela época. É muito velho. Tu já era depravado. Cultura grega, o Belo que cultura tem que grega? aparecer. Era assim, ele bebê, era careca, desdentado e pelado. Pelado, Mas olha só que coisa, o Zé Colmeia falando E depois, quando nasceu o cabelo, ele colava com cuspe. que horror! Marcelo Couto manda abraços para as damas de vermelho, que são comunistas, pergunta ele. A Ana Paula diz, o que isso? Só tem comunista. Só tem comunista nesse programa. É Colorado. Meu time tá ganhando. E Colorado também. O time tá na final. A Helena Zeumanovitz diz o seguinte, ainda no bonde, contra a tosse, veja, o ilustre passageiro, o belo tipo faceiro que o senhor tem a seu lado. E, no entanto, acredite, quase morreu de bronquite. Salvou o rum creosotado. E é verdade. Era bem isso mesmo. Beijos aos meus amigos da Atualidades Pampa. A Ana Maria diz, boa noite, estou na RS 040 em direção à praia e acompanhando vocês pelo Facebook. Querida. A Marli, sou de Charqueadas, não acredito mais em justiça em nosso país, tenho nojo. A Roselaine, boa noite, bancada, a melhor programação da noite. A Marília diz, o prefeito não roçou e limpou a cidade, não asfaltou as ruas, não podou as árvores, entre outros nãos. Daí sobra dinheiro, Vitorino. Não, eu posso entrar Claro, na óbvio, então aproveitar? Vamos deixar bem claro uma coisa. Eu aceito a sua opinião, só que o senhor precisa entrar nos dados estatísticos da prefeitura. É uma senhora. É uma senhora. É uma senhora. Eu moro em frente a uma praça e posso afirmar, senhora, de que o prefeito Marquesan está cuidando melhor da praça do que governos anteriores. Porque até então, o único gestor municipal foi o Sebastião Melo, que foi até a Praça Arco Verde, onde eu moro. O prefeito Marquesan nunca foi lá, mas eu tenho poda de árvores a cada 2 semanas. Então, assim,
Claro que tem queixas. Tem um buraco, coisa e tal. Os buracos vêm sendo tapados, coisa e tal. Por que ele economizou 10 milhões? Aí vem a gritaria. Ele peitou as corporações. Ele enquadrou o Simpa, que adora um privilégiozinho, um benefício, coisa e tal. E antes que digam, mas o funcionário ganha mal. Não tem funcionário ganhar mal. Os professores do município ganham bem. Estão entre os melhores salários de professores das capitais brasileiras, os de Porto Alegre, tá? Ao que me consta, estão pagando salários em dia. Então, assim, gostem ou não, o prefeito Marquesan está botando em ordem as coisas na prefeitura. Tem gente que não gosta dele, tem gente que gosta dele. Bom, eu não estou preocupado com Nelson Marquesan Júnior cidadão, estou preocupado com Nelson Marquesan Júnior prefeito. E esse prefeito economizou mais de 10 milhões de reais em 2019. Reduziu o déficit da prefeitura e está prometendo com esse novo IPTU, quem sabe até zerar o déficit no final de 2020. Então eu não vou deixar de elogiar alguém quando faz um trabalho bem feito. E olha que eu já critiquei o prefeito. Qual é o prefeito que deixa uma prefeitura superavitária? É raro? Pegou um negócio meio quebradão. Total. Meio? Bem quebradão. E está tentando botar em ordem. Então, eu tenho que fazer aqui, deixar aqui o meu reconhecimento. Os números estão à disposição, já estão no Tribunal de Contas, façam a conta. Mas ele cortou disso, cortou daquilo, cortou. Claro, você só economiza cortando, cara pálida. Olha aqui, ó, não é cara pálida, é de Ivoti. O nosso, tu queres falar ainda mais? Alguém quer falar sobre isso? Não. Mas o seu Charles Stout não está... Nada, não estão gostando nada do nosso comentário. Como vocês são idiotas, diz ele, falando de talvez uma morte no Brasil com o vírus chinês, enquanto em média 200 pessoas foram assassinadas ou morreram em acidentes de carros. Charles Stout, alemão, raça pura, diz ele, de Ivoti. Tá lido aqui. Tá bem informado o seu Ivoti, né? Não morreu ninguém até agora desse vírus aqui no Brasil. Não, tá bem informado, seu alemão, raça pura. Não, tu entendeu o que ele disse. Entendeu? Não. Ele escreveu bom. Ele escreveu, mas ele está falando disso, Vitorino. Preciosismo. Sim. Então tá. Roberta, por favor, a tua manchete. Seguindo a observação do que está acontecendo no Fórum Econômico Mundial de Davos, é muito importante a gente ficar de olho, porque, na verdade, todos os países que estão participando desse evento, e são países muito ricos, são as maiores economias do mundo, estão querendo vender para investidores as suas economias para gerar mais emprego. Tanto é verdade que o próprio presidente Trump esteve o dia inteiro em reuniões com empresários, com grandes corporações, para atrair muitas empresas que saíram dos Estados Unidos durante o governo Obama, durante os outros governos, e agora estão com toda uma proposta para que retornem, porque há um interesse enorme do presidente Trump de continuar gerando empregos. Isso que eles têm um baixo desemprego, em torno de 3% é o desemprego nos Estados Unidos. Outro aspecto que chama muito atenção é que durante o dia de hoje, então, o presidente Trump teve esses contatos, teve contato com o presidente do Iraque, etc., mas nós aqui no Brasil ficamos muito de olho no Roberto Azevedo, que ele é um brasileiro, diretor da OMC, Organização Mundial do Comércio, que é um organismo que sempre arbitra os negócios entre os países. Só que esse órgão está perdendo protagonismo, uma vez que, atualmente, a conjuntura internacional, a geopolítica, a economia, os países estão se fechando, estão tendo mais protecionismo. Com isso, a Organização Mundial do Comércio está perdendo aquele protagonismo, aquela importância. Ainda assim, o presidente Trump teve com o brasileiro Roberto Azevedo e disse que tem interesse em fazer várias negociações através da OMC, o que foi muito importante. Outro ponto importante também da agenda dentro do Fórum Econômico Mundial em Davos foi a manifestação, o anúncio do ministro da Economia, o Paulo Guedes, que é quem está liderando a comitiva brasileira, que eles querem aderir a um grupo que é formado por 48 países, dos 160 da OMC, aonde eles têm livre negociação de participar de licitações um no outro. Nada mais é do que um mercado que gira em torno de 1 trilhão 700 bilhões de dólares que o Paulo Guedes está interessado em proporcionar para o nosso país,
abrindo o mercado de licitações públicas para empresas internacionais. Só que isso é uma concorrência que vai proporcionar uma igualdade em desiguais. Porque existem muitas diferenças de oportunidade entre as empresas internacionais e as nossas empresas, a indústria nacional. A indústria nacional é um setor que foi muito machucado nesses últimos anos com essa recessão. E é o último, inclusive, a apresentar números robustos dessa economia nossa que começa a girar. Então, o importante é que o Brasil entrou nesse grupo, é um seleto grupo, como observador em 2017. Agora ele passa a se apresentar como interessado em integrar este grupo. Isso tudo gira em torno dentro da diplomacia. Conversando com diplomatas, eles disseram que vai seguir dentro do escritório diplomático em Genebra, na Suíça. Dia 26 de fevereiro, eles vão apresentar, então, esse anúncio. Há uma apresentação também para esses 48 países daquilo que o Brasil se dispõe a apresentar como oportunidade para esses países investir no nosso país. Só que tudo isso só vai acontecer com a anuência do Congresso Nacional Brasileiro. Então, assim, é um processo que vai levar 1 ano, 2 anos. É um processo que, como eu digo, realmente vai gerar um grande investimento. É $1 trilhão que estamos ali conversando e negociando. É importante para o nosso país, mas assim, precisamos fazer a reforma tributária, precisamos rever a lei de licitações para proporcionar no mínimo, uma igualdade da nossa empresa nacional, a nossa indústria nacional, que é muito afetada. A gente não tem uma grande indústria, o nosso país é de commodities, nós somos fortes em exportar commodities, mas não somos um país industrializado para concorrer, assim, com países de primeiro mundo. Mas é importante essa manifestação. O Fórum Econômico Mundial segue e nós traremos mais notícias ao longo dessa semana. Muito bem, muito bem. Eu estou aqui em contato com a nossa técnica, tem um telespectador que faz algumas considerações a respeito de imagem e som aí em Passo Fundo. Daqui a pouco eles fazem contato com você. Agora quem tem algo a dizer, e bem legal, que eu tô com as orelhinhas assim, ó, Vitorino, desse tamanho. Ah, mas eu não tenho nem dúvida, né? A notícia agora vai literalmente impressionar você. Não só quem entende de carro, depois de uma espera de quase 10 anos, o Kia Rio, o carro mais vendido pela Kia ao redor do mundo, finalmente chega ao Brasil. Ele vem para atender o segmento do hatch, o hatch premium, o motor 1.6, o conforto e segurança da linha Kia. 5 anos de garantia. O modelo importado chega em suas versões mais atuais na concessionária Kia Sun Motors por apenas R$ 69.990. Então, se você tem o sonho de ser o dono daquele modelo do momento, aquele que passa na rua e todo mundo fica falando, o Kia Rio é o seu carro. Se você ficou morrendo de vontade de conhecer esse lançamento, visite de 24 a 26 de janeiro. Agora, essa semana, sexta, sábado e domingo, a exposição especial que a Kia Sun Motors trouxe para você. É nesse final de semana no lounge da Rede Pampa, lá em Capão da Canoa, na beira da praia, naquele lugar maravilhoso. E se surpreenda com o Kia Rio. Em Porto Alegre, ele está na Kia Sun Motors, na Avenida Ipiranga, 8113, e na Ceará, 370. E nesse sábado, Magda? Ai, adorei saber isso. Estou namorando. Nesse sábado eu vou estar lá, vou estar no estante da Pampa, no lounge, nosso lounge da Rede Pampa, lá em Capão da Canoa, recebendo as pessoas e mostrando para vocês o Kia Rio, que é o carro, futuro carro da Magda. É o meu futuro carro, se Deus quiser. Se Deus quiser. É lindo demais. Se Deus quiser, vai ser esse aí. E o preço? E o preço? Ele falou, o preço é maravilhoso. Sim, eu vi ele 69 mil. É o preço é dos menores preços entre os compactos premium. E ainda importado. Mário Barcelos, quero te ouvir. Eu estava pensando hoje, com os meus botões, a respeito do grande pensador, o grande sociólogo, o professor Zygmunt Bauman, né, que dizia que os tempos são líquidos e que nada dura.
Os tempos são líquidos e nada dura, dizia o professor Bauman. E o professor Bauman tinha absoluta razão, porque hoje as coisas são tão rápidas, né? As ondas são tão rápidas, tudo aquilo que você vê amanhã não existe mais. Quer dizer, um conceito hoje, estabelecido hoje, amanhã já está ultrapassado. As coisas avançaram de uma forma, como, por exemplo, eu vejo, hoje eu estava dando umas informações sobre a França, o que está acontecendo, o antissemitismo na França, uma coisa horrorosa, que voltou. As coisas voltam, vão e voltam. Tomara que essa não dure, por exemplo. O racismo que nós temos no mundo inteiro, o racismo, coisa também, é líquido, mas volta. São determinadas coisas que não mudam. Mudam determinados comportamentos. Hoje, a pessoa tem que ter consciência de que se não mudar o pensamento de antanho, o pensamento antigo, aquelas coisas antigas, ela vai ficar fora. Então, as pessoas começaram a extirpar determinadas coisas, né? Para que o mundo se renove cada vez mais. Eu estava vendo que hoje, no ano de 1980, lançavam o Macintosh, aquele computador, etc. 1980, 40 anos atrás lançavam isso. Hoje está totalmente superado. Então, às vezes eu me pergunto como é que determinadas coisas voltam, e aí eu estou dentro do pensamento do professor Bauman. É líquido, nada dura, mas por que determinadas coisas duram? Por exemplo, o sentimento negativo de determinados seres humanos são totalmente negativos. Eles perseguem o sentido de crueldade. Claro que eu entendi o que o professor Bauman quis dizer, que os afetos, os amigos, as amizades, determinadas coisas duram muito pouco, mas existem outras coisas que permanecem. E é nisso que eu me sinto ferido, ao ver tantas pessoas prejudicando tantas outras. Parece que a maldade impera, que o ser humano absolutamente é a pior coisa que existe nesse planeta. Eu quero te dizer que é exatamente isso. É a pior coisa que existe nesse planeta. Infelizmente, é exatamente Depende do isso. ser humano, né? Boa noite, não. O Chicão é gente boa. Numa hora O tem... Chicão é gente boa, Gisele Bündchen. Boa noite. Posso pegar um autógrafo do Vitorino sábado? Adoro ele, admiro muito. Ana de Cachoeirinha. Pode? Pode que ele estará lá. Espero você lá, Arinha. Justamente, certamente ele vai te vender alguma coisinha, mas ele vai. Fala, Ana Manchete. Nós falando em Alguma liquidez, coisinha né, é da bom. rapidez em que esquecemos as relações e as coisas, parece que tem um lugar que o tempo demora a passar e cada vez dói mais para as pessoas de Brumadinho. Porque no dia 25 vai se completar um ano da tragédia e temos poucas coisas para comemorar sobre o assunto, porque foi concluída então a investigação do Ministério Público de Minas Gerais a respeito do caso e se chegou à conclusão que a Vale, a empresa então que era proprietária da barragem, tinha um sistema de arquivos secretos onde ficavam documentos relacionados a barragens de risco. Eram 10 barragens em todo o Brasil que estavam em situação insustentável, porque a segurança desses locais estava prejudicada e elas não poderiam estar em atividade. O Ministério Público e os promotores tiveram acesso a esses arquivos, chegaram à conclusão que a Vale, sabendo disso, escondeu dos demais investidores e também das pessoas que lá trabalhavam, não pagando seus direitos, né, até insalubridade, mas em decorrência da gravidade dos documentos, nem isso valeria, porque estava insustentável qualquer tipo de trabalho nessas localidades. E eu fiquei muito chateada, porque, claro, isso parece que a gente já sabia pelos laudos falsos que foram emitidos, por tudo aquilo que foi divulgado, mas o que surpreendeu foi que as pessoas que ainda estão lá, né, perto dessa localidade, principalmente as pessoas ali do córrego do Feijão, que foram as mais afetadas por essa tragédia. Para a gente ter uma ideia, o que acontece lá foi que o consumo de ansiolíticos aumentou em 79%. A questão dos antidepressivos, ela cresceu em 56%, além da necessidade da equipe de saúde do local ter que contratar 3 equipes de profissionais que tratam da saúde mental, porque as pessoas passam por um momento muito complicado, algumas que não têm condições psicológicas de estarem lá, porque, claro, a gente entende que os bombeiros ainda estão lá procurando as pessoas, foram mais de 270 vidas perdidas naquele local, famílias que foram destruídas e muitas ainda não entraram em acordo judicial com a Vale. Dentro desse período, até dezembro do ano passado, já tinham sido feitos 3.193 acordos que foram assinados entre famílias e a Vale. Mas ainda assim a empresa disponibilizou mais de 24 bilhões em recursos para essas ações e até mesmo investimento para que a vida social volte a existir em Brumadinho. Mas todo mundo fala, é impossível. Isso deixou sequelas que ficarão para o resto de nossas vidas e, quiçá, de outras gerações. Então, vendo os
depoimentos daquelas pessoas, tem gente que não consegue dormir, tem gente que não consegue esquecer os familiares e tem pessoas que não têm dinheiro ou não entraram em acordo ainda para sair daquele lugar. Então, assim, é de chorar. Tu vê, assim, crianças, tu vê pessoas, escolas, as pessoas andando lá, falando, aqui era a igreja, aqui era a casa da minha amiga, aqui era não sei aonde. Então, como dói, e quando a gente fala, né, de como as relações são rápidas, como a gente acaba esquecendo, depois de 1 ano, pouca coisa mudou ainda em Brumadinho. Nosso telespectador quer saber onde está o Ruschel. Em férias, segunda-feira ele retorna. E Heron Paza, Marne Barcelos, diz que tem Grenal sábado na Copinha de São Paulo. Mas no último final de semana a coisa não foi legal para um torcedor do Barcelona de Guayaquil. O Barcelona de Guayaquil, equipe do Equador, sempre faz uma festa, Chicão, para apresentar o elenco de 2020. A La Noche Amarilla, a Noite Amarela, Barcelona de Guayaquil. E eles fazem aquela festa e espalham câmeras e fazem como acontece no futebol americano, ficam flagrando pessoas, coisa e tal. E flagraram um beijo maravilhoso, lindíssimo, cinematográfico, de um casal. Só que deu problema. Não era com a mulher dele. Ah, que pena. Foi em rede nacional para todo o Equador e deu... E era verdade isso? Eu cheguei, achei que era... Sim, Por um momento eu pensei que era fake. Eu também. Sim, Achei que era verdade. Ele publicou essa semana no Twitter dele, dizendo que vai recuperar a família dele, que não sei o quê, que todos erram e merecem um perdão, coisa e tal. E a internet não perdoa, né? Bota a imagem lá com aquele beijão. Nem a mulher perdoa. Sim, a mulher não perdoou, deu um defeito bem legal. Quero dizer que nós aqui somos o assunto do programa. As 3 damas de vermelho hoje merecem a música do Valdir Soriano, A Dama de Vermelho. Garçom, olhe pelo espelho, a dama de vermelho que vai se levantar. O Marne deve lembrar dessa música. Abraços a todos. Luciana Lazari da Silva. Tu lembra, Marne? Lembro, e lembro do Valdir Soriano, que foi meu amigo pessoal, o Valdir Soriano, né? Que morreu por uma estupidez. Nunca tinha feito na vida o exame de próstata. De toque. Ele morreu de câncer. Morreu de câncer com 70 anos, mais ou menos 70 anos, 60 e poucos anos, não me lembro a idade dele. Nunca fez. Não, homem não faz exame. Eu sou homem, não faço Valdir e tal. Aí morreu. Ele saiu, Valdir Soriano, que era um cantor, ele tinha uma voz, ele fez algumas músicas que realmente foram boas. E tem uma música a música, aliás, preferida do Vitorino, Eu Não Sou Cachorro Não. Aquela música, ele canta, eu não sou cachorro não, pra viver apanhando de você, aquelas coisas todas. Você falou do exame de próstata, a dona Magda deu um olhar irônico e debochado para mim. E eu quero dizer que eu sou inocente. É porque eu confidenciei a ela que essa semana foi o meu exame, então eu tô ainda chocado. Cada um fica chocado daquilo que perde, né? O Marconi tá de inchado, o Vitorino não sei como. Mas eu quero dar uma notícia muito importante para aquelas pessoas que têm perda auditiva. Você sabia que existe uma clínica em Porto Alegre especializada em audição? Eu estou falando da Mais Sons Clínica da Audição. Conta com uma equipe especializada em perda auditiva, preparada para solucionar problemas como dificuldade de assistir televisão, dificuldade de falar ao celular e, principalmente, aqueles pacientes que não se adaptaram com próteses auditivas tradicionais. Perda auditiva, gente, é uma coisa muito séria e ela pode, inclusive, acelerar a perda de memória e o declínio cognitivo de um paciente. Se você tem algum familiar com problemas auditivos, você deve encaminhá-lo logo até a Clínica da Audição. Clínica da Audição, você liga para o telefone 3061-7373, 3061-7373 e agenda a sua consulta. E lá você tem a tecnologia mais moderna do mundo referente à audição. Lá você encontra, lá na Mais Sons, tudo isso. Mais Sons, Clínica da Audição. Marne Barcelos tem outra... Não tem nada que ver. Tem que ir ao aniversário. Boa noite, bancada gaúcha. Somos telespectadores e gostaríamos de parabenizar Vilda Machado, que mora em Pelotas, pela passagem do seu 67º aniversário. Cléo e família Costa, um forte abraço a todos. E eu tenho um aniversariante especial Quem hoje. que?
Leonel de Moura Brizola. Ô, Leonel. Leonel de Moura Brizola, o caudilho, 2 vezes governador do Rio de Janeiro, o único ser humano, o único brasileiro que foi governador de 2 estados, o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul, uma figura fantástica dentro da política brasileira. A vida dele foi investigada de cabo a rabo, com a briga dele com a Rede Globo Televisão, investigaram, nunca descobriram nada que ele tenha feito, claro, dentro do temperamento, da personalidade dele, dos erros que ele cometeu, que ele foi muito atacado em muitas oportunidades, mas pelas coisas boas que ele fez. Por que eu tenho um carinho especial pelo Brizola? Porque sempre me recebeu muito bem, porque conversamos muitas e muitas noites, às 7 horas da noite, 8 horas da noite, mas principalmente pelo seu projeto educacional para esse país. Nunca, em nenhum momento, houve um projeto com a grandiosidade do CIEPS, que foi criado pelo professor Darcy Ribeiro e abraçado pelo Brizola, que, enquanto governador do Rio Grande do Sul, constrói 500 escolinhas de madeira, naquela época, nos mais longínquos rincões do interior do estado do Rio Grande do Sul, propiciando aquelas crianças que não tinham nenhuma condição de serem alfabetizadas, os primeiros anos, 2, 3, 4, 5 anos, o grupo escolar, como era chamado primário, naquela época. Então, eu tenho um afeto muito especial por essa figura pública. Sei que muita gente não gosta do Brizola, aquela imagem de caudilho, aquela imagem revolucionário, aquela imagem de esquerda, de socialismo, etc., essas coisas todas. Mas, indiscutivelmente, ele foi uma grande figura pública. Eu pergunto àqueles, qual é o grande político gaúcho hoje? Qual é o grande político gaúcho de grande projeção nacional? Não, me deem um nome, por favor, que eu gostaria de saber. E Brizola foi um grande nome. Foi, aliás, o último grande nome da política do Rio Grande, um nome nacional. 2 vezes candidato à presidência da República, uma das vezes ele chegou e quase foi ao segundo turno, naquela eleição que o Lula ganhou, que o Collor ganhou, aliás. Não foi porque desprezou o Estado de São Paulo, foi o maior erro dele. E segundo, ele teria sido presidente, meu amigo Vitorino, se ele não tivesse batido de frente com a Globo. Isso eu tenho certeza. Certamente. Seu Charles Stout de Voti, o senhor está equivocado quando o senhor diz que eu não gosto que falem mal do vadio Olívio Dutra, que expulsou fora aqui do Rio Grande do Sul, que hoje estará com certeza gerando... Está completamente equivocado. Esta não sou eu. Mas, enfim, o que o senhor quer, que é o WhatsApp do Chicão Tofani, que o senhor tem interesse em comprar as camisas dele, tu pode dar o teu número, por favor, pode Chicão? Então diz. 999-710466. 999? 710466. Muito bem. Charles, e tem também o Instagram. Tu tem Instagram, né, Chicão? Tem, Chicão Tofani. Não é ponto, Tofani? É Chicão do lado do Tofani. Bem simples. Chicão Tofani. Não tem no final do programa, sempre nos créditos, passa isto também. Família toda ligada na atualidades, Juliano Russo. Sabe, Maíra, tem novidade com relação ao juiz de garantias. Ai, meu Deus. A gente já noticiou que o juiz de garantias foi aprovado pelo Congresso, foi sancionado pelo presidente, depois que o ministro Dias Toffoli, presidente do STF, suspendeu por 180 dias para a implantação do juiz de garantias. E a novidade agora é que o Luiz Fux suspendeu a decisão do Dias Toffoli e suspendeu totalmente o juiz de garantias até que o plenário se manifeste. Então, agora está suspenso o juiz de garantias, não é mais 180 dias, agora tem que esperar decisão do plenário nas 4 ações que entraram no STF, vale para todas as 4 essa suspensão, e aí, quando julgarem uma, certamente julgarão as outras também. E o Celso de Mello tá hospitalizado com problemas sérios, né? No quadril. Agora tem uma cirurgia. É um problema ortopédico no quadril. Cirurgia no quadril é complicado. É sério, é muito sério. Muito sério. Na idade dele, né? Ele tem 74, 75. Cirurgia no quadril é uma complicação. Aliás, a cirurgia ortopédica, depois de uma certa idade... É muito difícil. É muito complicado. Banheiro quebrar a bacia, o fêmur, quebrar o fêmur. Aquilo que eu digo. Cuidado. Costela. Cuidado. Costela. Se cai, não cola mais. Depois de uma certa idade, não pode cair. Por isso que tem Porque se cair, se quebrar, não cola mais. Trinca.
Não, quebra mesmo e não cola mais. Tem que ali. tomar aqueles cuidados em casa, no ambiente doméstico. Existem muitas... Não ter preguiça de levantar para apagar a luz, essas coisas todas, né? Não, e muitas pessoas Achar que já tem de 30, idade achar que gostam tem de ter 30. independência e autonomia, mas justamente para preservar Tem um a sua problema que eu independência tenho, e a né? sua autonomia tem que É um cuidar. problema que eu E tenho. então a tua colega está falando, só um pouquinho. Continua, Roberto. Não, exatamente. Por exemplo, existem várias formas de cuidar. É muito comum as pessoas caírem na hora de estar tomando um banho, de tropeçar num tapetinho que estava Verdade. solto, ou uma cadeira que está disposta. Então, existem pessoas que fazem essa avaliação na casa de pessoas, às vezes, que moram sozinhos, que gostam de ter autonomia. Ter independência e autonomia... depois de uma certa idade, é ótimo, é um valor. Por isso que quanto mais autonomia e independência a gente quer ter depois de certa idade, mais cuidado com isso tem que ter. Como é a tua situação, Chicotofone? Vamos Não, lá. isso é um problema para mim, porque eu tenho 62 anos e levo um assédio terrível, foto todo dia, não quer ficar comigo, vamos sair, e eu vou dizer que não. Eu não sou vitorino. Ele acha que tem Mas ele 30. Ele acha que eu tenho 30. Mas eu E posso aí saber. eu Não, quero fazer a pergunta tudo. que não quer calar. quero fazer. Por que você diz, eu não sou vitorino? Quem é vitorino? É um carinha que fica ali. Não, O eu Paulo sei, mas Sérgio o que Pinto ele diz faz tem que tu muita não é? inveja de mim. Ele põe muito olho grande em cima de mim. Mas o Paulo Sérgio Pinto, tu sabe que é um intriguento, né? Fofoqueiro, O Paulo Sérgio fofoqueiro. É fofoqueiro. Não dá pra perdoar. Ele é fofoqueiro. E não tem nada pior do que homem fofoqueiro. É verdade. É ou não é verdade? Eu acho também. Tá, e tu Tem quebrou toda a razão. costela porque... Porque eu bati. Não quebrou, não, trincou. Quebrei, porque eu bati no sofá. fui Costela não apagar. quebra. Não quebra. Dona Magda, o termo se chama Tá. fraturar a costela. Fraturar é... Então vai quebrar. Quebrar. Porque a costela fica entre os músculos. Tá. Mas Dói. tu pode viver e caminhar normalmente sem duas costelas, sabia? Viu? Tem gente que tira a costela Tira, pra ficar tá. mais Ah, o grande. Cher, a Cher tirou as Pra ficar costelas com a e deu cintura maravilhosa. fina. Não, as Então, me deu Misses uma fazem ideia. isso, né? Aliás, é a Fazem. manchete do Chicão, né? Como fazem. facilitar, tornar mais econômico Mas, ser dona Magda, linda. o telespectador, eu acho que vai querer saber por que esse nome, As Damas de Vermelho, isso é um filme famoso, É verdade. que era estrelado pela Kelly LeBrook, que era uma das Isso. mulheres mais lindas dos anos 80, casada com o Steve Seagal. Um Gene cara muito Wilder. parecido comigo. Maravilhoso. Pelo Gene Wilder, né? Aquela exato. cena... Chicão, eu tenho A uma cena- certa... Eu tenho certa preocupação com o Chicão. Todo mundo é parecido contigo, Chicão. O Seagal esse é completamente Mas naquela diferente. época eu usava rabo de cavalo, Aquele LeBrook tinha é muito parecido com cabelo. ele? E ele é um cara alto no que livro nem eu, dele. que caminha no estilo 10 para as 2. Não, se tem uma coisa que ele não é caminhava, era 10 10 para as 2 é um pé assim, um pé Não assado, sabe não é dizer que ele reto. caminha assim, ó, igual um pato. E tem outros que é 15 para Igual um pato. 15 para as 3, Não, que é 15 para as pato. 3. Duas cenas desse filme, cenas fantásticas. A primeira Do vestido ela rodando, né? imita a Marilyn Monroe naquele legal. respirador do metrô, né? Do metrô, levanta o vestido, ela vestida de vermelho, maravilhosa. E ele, depois que consegue trair a mulher, que não conseguiu trair a mulher, bate o marido, era ela, aquela LeBrook, abre a porta, ele vai se esconder e fica na janela. Aí começa a televisão transmitir, né? E a família assistindo, aquele ali não é o teu Muito pai. legal aquela cena. Aquele ali não é o teu pai, é o papai que tá ali na janela. Ah! Olha A aqui, ó. dança. Eis um nome para as meninas que estão de vermelho. Trio Parada Dura. É o seu Pedro Décio que diz isso. Olha, não tá, nós estamos fazendo o maior sucesso. Nunca fizemos tanto sucesso. Nunca fizemos tanto O sucesso. Peixoto diz assim, as damas junto com a Roberta parecem musas do Colorado. Agora... Ah, bom, São comunistas do Colorado. aí já avacalhou, aí já tô A fora. Cláudia Nunes diz a mesma coisa, lindas de Colorado. E Minha mãe tinha 90 anos e operou o fêmur. Fêmur, diz aqui. Ah, eu não disse o teu nome, mas 90 interessou. anos. 90 anos e Caramba. recuperou. E conseguiu. É varia de pessoa para pessoa. O que mais dificulta é a fisioterapia, né? O momento da que recuperação. legal, Minha mas que avó passou por uma genética, cirurgia e... pá, Hoje, foi aqui, difícil. hoje lá no fórum de Davos, o Al Gore deu uma pregadinha de moral de cueca lá com o negócio do meio ambiente, que aí o repórter perguntou para ele assim, escuta, o senhor não foi aquele que em 2009 disse que as geleiras estariam derretidas até 2014? Ele não respondeu. Esse Al Gore foi vice-presidente americano. Sim, né? mas Um ele cara vive, de ele nível vive do Duas vezes catastrofismo. Bill Clinton. muito alto. Ele vive do catastrofismo hoje. de Mas pregar o eu fim acho do que mundo. seria um nome democrata com condições hoje de enfrentar o Trump. Não. Que não tem ninguém nos democratas. Ele não enfrentaria hoje exatamente Impossível. por causa disso. Claro. Ele perdeu a credibilidade. Ele era um cara extremamente respeitado
as opiniões políticas, as posições políticas dele. Ele é um libertário, Até o democrata, mas aí começou a vender catastrofismo. Filme, sei que, palestra, o mundo está se acabando, o mundo está se acabando. Rapaz, nós estamos em 2020, tem uma foto da NASA que eu estou tentando saber se é fake ou se é verdadeira. Foi o próprio... Uma matéria que diz que o mundo hoje está mais verde que há 30 anos atrás. Mas existem vários locais na África que estão se... Uma foto da NASA. Uma foto da NASA. Da NASA que eu tentei trazer que mostra que o mundo hoje está mais reflorestado, o mundo hoje está mais verde que há 30 anos atrás. Não existe também. Claro que não. Como não, Vitorino? Aquecimento global é balela. Continua frio no inverno e calor no verão. Onde é que ele vive? Na casa dele. Os glaciares... Os glaciares terminando. Os glaciares terminando. Que glaciares? Glaciares. Glaciares são as geleiras, estão terminando. As geleiras. Ah, outra Algore. Qual é a tua previsão que vai acabar? Porque o mundo tá mal, ninguém tá cuidando do planeta, meu amigo. Tu acha que tá pegando fogo porque na Austrália, por exemplo? Tá pegando fogo porque alguém tá riscando palito de fósforo. Tá bom. Tá bem. Não, Vitorino, não prestam de serviço aos nossos telespectadores. Não faz assim. O aquecimento global, o mundo tá se acabando. Ele precisa nos chamar de ecochato. Mas foi comprovado, né? Só por vez. Eu só queria fazer uma referência à minha querida Aninha. Ela colocou uma maquiagem hoje que matou. Matou. Eu não sei o que ela fez antes de vir pra cá e o que ela vai fazer depois. Ninguém sabe. Mas com este cabelinho, que já as pessoas já elogiaram aqui, este casaquinho vermelho e estas pestaninhas assim, ó. E os dentes da Ana? Segredos de uma dama de vermelho. O que tu ia dizer, ô Vitorino, que eu te interrompi? Já parou? Não, era a Ana que ia falar sobre Não, porque em 2019, né, nós chegamos, então, não tenho aqui de fato os dados, mas que a temperatura do oceano vem aumentando bastante. E isso acaba prejudicando demais a vida marinha, que também contribui, as pessoas até se surpreendem na questão de tirar a poluição do ar da terra. Os corais são responsáveis por grande parte, então, desse filtro que acontece tanto no mar como também fora dele. Então, dentro dessa concepção, quando você tem essa realidade de que a temperatura está aumentando, a vida marinha também começa a mudar o seu próprio sistema, porque os peixes acabam, então, tendo a sua reprodução mais tarde. Tudo isso acaba influenciando, sim, e até mesmo o nível do mar, que vem aumentando. Verdade, Ana, tens toda a razão. Roberta. Magda, queria aproveitar e deixar um beijo bem carinhoso ao Hugo Moser, que essa semana eu estive lá no Hugo Beauty da Lajeado. E ele cortou meu cabelo, cortou mais um pouquinho as pontas. E a equipe dele é fantástica. Foi até divertido porque estava a maior chuva lá fora. E, no entanto, lá dentro parecia um dia ensolarado, tamanha energia positiva e o carinho de toda a equipe. Então, um beijo muito carinhoso a todos eles. Muito bem. Carla. E o Chicão não vai falar de beleza? Pois eu não sei, eu já tentei falar 2 vezes com ele sobre beleza, ele não fala. Não, eu vou falar, dona Então Maria. A minha manchete, eu comecei a minha vida, minha primeira profissão foi sponsor. Depois que eu larguei de ser professor, me desiludi a ser professor. Então, eu fui professor de um colégio público, Júlio de Castilho. E depois um particular, que eu não vou citar o nome, o guri ficava só mexendo no dinheiro que o pai dele dava de mesada para ele, desrespeitando. Na década de 70, 80, um professor é desrespeitado já nas escolas. Larguei aquilo e me tornei sponsor. Sponsor é acompanhante de Miss inglês, que hoje é um misólogo. É o cara que leva a Miss no jornal, na televisão, orienta ela para usar tal cabelo, tal roupa, Isso era muito importante para entrar mulher num concurso de beleza e virava uma Miss, uma modelo, um lance profissional. A Magda se lembra disso. Sim. Que era uma profissão que hoje perdeu todo o sentido, porque até o glamour. Então, a manchete minha de hoje, ela trata uma coisa que eu acho assim muito interessante. Nunca a beleza ficou tão democrática que nem nos nossos dias. Eu me lembro que nos anos 80 não tinha botox, praticamente prótese de silicone era raríssimo, caríssimo também. Uma mulher não colocaria mais do que 200, hoje as próteses estão chegando a 500, 600 ml. Meu Deus. Não se discute se é legal ou não. E eu fiz até um capítulo no meu livro chamado Passarela Sem Botox. Porque hoje, com R$100, fiz uma análise, a mulher se torna a rainha da praia. Ela fica todo dia numa academia, hoje nós estamos vivendo sobre a divindade
da deificação do corpo da mulher, ao contrário daqueles anos, do corpo da mulher. Mas daqui É a deificação, Deificação. Do corpo, porque naquela época, dona Magda, a mulher era mais tratada como a mulher magra, a mulher mais sem o corpo definido, era mais por lance elegância. Hoje a elegância ficou acessório, roupas e grifes, que é outra coisa. Agora uma mulher para ir para a beira da praia em Jurerê ou Atlântida, ela faz academia todo dia, ela para a praia. E eu acho isso legal. E os procedimentos plásticos nos nossos dias, que nem ácido hialurônico, coisa que não existia antes, são extremamente baratos, sabe? Tá, deixa eu te interromper, porque teve uma coisa que tu dissesse e eu não entendi. Se tu estava falando de R$100 ou de 100 ml. Não, R$100 o preço por mês de uma academia média. Academia. Que a Tu mulher está vai falando todo em dia lá. procedimento Não, 100 aqui eu não tinha pila. falado dos 100 pila. ml. Não, eu fiz uma confusão, Mas a prótese de silicone está mais barata mesmo, Muito né, mais Mari? barato. Tá mais barata, Mari? R$1.500 você compra uma prótese de silicone acessível. Naquela época, assim, Nem com prótese resolve. Então a mulher ficou com mais condições de ficar bonita, tem consórcio para ela comprar esses procedimentos, esses tipos de coisas que eu acho que a cirurgia plástica a viabilizou. Pode ter ficado caro. Ah, tu não está falando O senhor da não mulher fez? O elegante. senhor fez nos glúteos, né? Fiz um aperfeiçoamento. que eu Não, acho aperfeiçoamento não, porque não Coloquei tinha o que aperfeiçoar. Tu botou alguma coisa. Botou plástico na bunda, confessa. Que quem coloca alguns cirurgiões plásticos de Porto Dona Alegre, Mari, inclusive a desculpe, cirurgia então, plástica. como é que a senhora permite que o A senhor cirurgia plástica diga o que ele no Rio disse Grande do Sul, uma das agora melhores aqui? do Brasil, sabia, Mari? E é uma coisa que eu acho legal isso. Então, esse tipo de democratização terminou aqueles anos que eu ia gravar com uma mulher porque ela tinha botado botox. Eu fazia uma entrevista com ela, como é que tu fez a tua prótese de silicone, como é que foi feita a tua cirurgia? Isso aí terminou. Eu acho que essas coisas hoje dão acesso à mulher. Querida, Banalizou. Banalizou. Vai no shopping center, sai com botox, Sai com não sai com uma botox. sacola de roupa. Exatamente, Ou com, sei lá, com uma compra. Quem usa sai muito botox é o botocado. Ruxa. Agora, Chicão, tô Agora, fone. as pessoas O perderam. Ruxa usa muito botox, Aí eu o já Ruxa. não sei se é beleza, porque as pessoas não estão sabendo utilizar, tá todo mundo ficando igual, Chicão. Assim como as bochechinhas, bochechão. a boca assim, Tipo a boca assim, osso. virada pra fora. Quem inaugurou isso foi a Angelina Jolie, com aquela bocão. Não, mas ele não inaugurou. Ela Ela- nunca fez isso na boca. Ela tem é uma boca. assim. Né? Algumas quiseram. Agora tem uma coisa, Chicão. O que tu estás dizendo é verdade. Tem de tudo à disposição das pessoas. Mas muito cuidado com quem você vai fazer Isso é o isso. mais importante. Isso é o mais Tem importante. gente que nem especializada, Não, nem é não médico, tem. Olha aqui, e ó. comete coisas Botox, assim. você tem que fazer com alguém que você tenha confiança, de preferência um dermatologista, tá? Que você tenha confiança, porque você não sabe. Botox, eu vou dizer pra vocês, tem categorias. Você pode Exato, comprar um mais ou menos e o bom. Os caras compram mais ou menos, tocam em ti, te cobram e tu não acontece nada E sabe, contigo. dona Magda, que o homem Tem está muito- tem fazendo muito muita cuidado. cirurgia plástica também. O homem está isso é fazendo verdade. lipoaspiração. Muito, O primo- é um verdade. amigo meu inaugurou a era da lipoaspiração, o Alexandre Charim. Ele fez uma. Porque não tinha como sair a barriga. Não Vou tinha. te contar. Ele o vai, cara ele vai. malhava Sabe o que ele fez com a barriga? Ele fez uma lipoaspiração. Lipou. Ele até fez questão de ter filmado. Sim, mas não na tem época, problema. Ele achou legal Gente, não isso tem aí. problema. Não tem problema. Tinha muita banha? Não, ele, Não, tinha, ele aquela, não tinha ele muito. tinha aquela barriguinha que sai reto aqui, tipo de escriturário de banco. Que faz assim, Aí, agora, é isso que eu quero dizer. É uma pochete aqui. É isso que eu quero dizer. Dependendo do conjunto da coisa, não é lipo que você tem que fazer. Você tem que fazer uma cirurgia. Porque isso... Agora, homem é difícil de E ter. é uma cirurgia invasiva, Lipa. É mais difícil. Tem que porque saber muito bem do Sofre que uma faz. anestesia Tudo que você peridural. vai fazer, vai pintar o cabelo, você tem que ter um profissional bom, de qualidade, que saiba o que está fazendo e que você tenha para quem reclamar. A dona Magda, Ô, um assunto Ô, sério. Magda, o seu Mário Barcelos é Olha muito só. venenoso. O seu Mário Barcelos é muito venenoso. Sabe o que ele disse? O Chicão falando de beleza é o Zeca Pagodinho fazendo palestra no Alcoólico. Querido, Famoso. eu tive. Eu não falei nada. Ele tá fazendo uma injúria comigo. Eu tive durante 10 anos. Ó, foi ele. Mas O maior deixa ele falar. concurso de beleza do Rio Grande do Sul, Miss TV. Não, eu estou falando de ti. Ele tá me ironizando eu. Que tu não é bonito. Pra ti eu não sou bonito. Que o Chicão Tem entende. pesquisas na internet que eu sou a cara do Bruce Willis. É o estilo Ah, mas que a era mulher o gosta. Steve Seagal. É o estilo que a mulher gosta.
O homem É o de Steve pegada, Seagal ou é o Willis? Como é que é o negócio? Sabe qual é o slogan dos meus óculos de março? É o Mas Steve o que tem Sabe que qual é ver o o slogan? óculos com a Tem coisa a ver. estética? Precisão máxima, atitude. Ai, que Francesco medo. Ou seja, a coisa para aí, que a mulher para aí, quer- para aí. Isso é uma arma, A mulher não é olha um pra óculos. ti, Mas tu é e aí vai dizer tu o é quê? o Bruce Willis ou o Steve Seagal? Ah, Como Zé é que é o- Boquinha, que isso? Steve Mário- Cego. Steve Zé Cego. Boquinha. O Steve Cego, ele disse que é parecido com o Steve Cego. Na boca. Olha lá a boquinha do Tá, do Vitorino. uma coisa assim, ó, vamos parar. Fala num assunto interessante. Vamos me escuta. parar. Tu vai ver, eu vou pegar os teus assuntos mesmo. Vamos parar, porque assim, ó, Zeca Pagodinho fazendo o palestra. assunto do Chicão é um assunto legal, é um assunto importante, é uma coisa que todas as pessoas estão lançando mão, então é completamente... Tem gente que vende carro até pra fazer isso aí. Só que tem que Então ser não é barato. num Não, bom quer fazer profissional. tudo, né? Chicão, deixa eu te dizer uma coisa, Chicão. Não é barato, Chicão. É bem, cara. Mas É eu, bem eu caro, fiz, eu Chicão, fiz uma não- relação, dona desculpa, Magda. mas não é barato. É bem mais barato do que era. Isso que eu quis dizer. Não, o que eu penso agora, deixa eu te 20 dizer. anos atrás, tu colocar uma prótese de silicone com um cirurgião plástico e mais um hospital, tu ia gastar 14, 15 Tá, mil. Hoje é agora, dependendo da marca, dependendo da quantidade... Do cirurgião, tu gasta isso. Do hospital. Não é barato. Nada disso que tu tá Ele falando tem é mais- barato, Existe Chicão. mais acesso Assim, hoje. e nem O o... Botox é barato hoje. Aí entra o que eu tô te Tinha uma dizendo. época que só o governador do Entra estado o que eu usava estou, Botox. entra o que eu tô te dizendo. Tu tens que ter uma pessoa de confiança. Tu não pode fazer com qualquer um. Por quê? Um vidrinho assim de Botox, tá? Eu vou fazer. Eu que vou aplicar. Eu aplico a metade na Roberta e a outra metade na Carla. 2 dias depois, a Carla se prejudicou. Por Porque quê? o produto 2 já dias. não é Não o mesmo. pode, ele não pode ficar assim. Tem que E abrir tem e fazer muita nova. gente que faz, é isso que eu quero te dizer. Entendeu? É muita gente que faz. Então tem tudo hoje em dia, tu não precisa mais, assim, claro, de uma forma geral, tu não precisa mais te submeter à cirurgia plástica, de tantos os recursos que tu tens. É, mas aí é que tá. Depende da pessoa. É, melhor claro. fazer uma cirurgia plástica do que tu ficar colocando coisa pra É, dentro. nós estávamos falando a gente tava até falando esses exatamente. dias, Cada pessoa é uma pessoa, cada estrutura é uma estrutura, cada pele é uma pele. Quer dizer, não adianta a pessoa ficar botando coisa quando a pele é mais flácida, É. porque tudo aquilo vai cair, vai ficar com cara de bozo. Então, é verdade. Fica, as E mulheres, a pessoas- maioria estão com umas bochechinhas bem redondinhas, É. assim, e uma boca Mas, assim. dona E aí, Mayra, o que faz? Aí vai ter que botar cada vez mais produto, cada vez mais É. produto, cada vez para preencher tudo O aquilo. bronzeamento, a mulher tinha que ir pra Cancún pra ficar bronzeada. Hoje a mulher com um agora? pacote de Senhor 200 Chicão. reais em 5 cheques Senhor de Chicão. 60 pila, faz um bronzeamento. Eu estou, maravilhoso. dona Maria, eu Deixa, estou Marta. totalmente solidário com o senhor. Por quê? Porque o senhor fez um comentário belíssimo. Esse rapaz aqui acabou. Mas é com o inveja comentário. dele, sabe que é inveja, inveja? Acabou Ele com o só seu sabe falar de comentário. PT, Acabou. de prefeito, buraco, bababá. O prefeito Mas vai ver, a gente agora não vai pode ver. negar que o Chicão sempre Desmitificar. trabalhou com mulheres muito Muito bonitas, bonitas. sempre soube promover mulheres muito bonitas. E o Chicão olha o detalhe, assim, ele olha verdade. para o rosto e diz assim, o que é bonito no teu rosto é tal coisa. Tu precisa É exatamente verdade. focar Isso nisso. aí eu fiz Mas muito. o Vitorino quer Exato. desmoralizar isso. Harmonização facial. Hoje em dia, eu acho que ele tá com o gosto meio estragado, que ele tá 600 ml de É, silicone, eu Não, já é não que eu acho que gosto, a mas beleza tudo ela bem. evolui muito. Se você pegasse a Marilyn Monroe naquela época... Ela não que tinha você acha nada. Ela não tinha nada. existia, era uma loirinha meia boca na rua. E naquela época foi uma das mulheres mais bonitas do mundo. Por quê? Porque, fala. porque A naquela beleza época só era bonita quem era bonita de nascimento. Agora as pessoas se fazem melhor. É diferente. Menos a dona Não Tela existe Versace. mulher feia, existe mulher pobre. É, o que existe dizem. mulher pobre. A Donatella Donatella Versace, Versace. bem lembrada pelo Vitor. É o Fez muito típico cirurgia. caso. É exatamente o que nós estamos Exagero. falando. Se O você vício não da se cuidar, cirurgia. você vai se transformar no Donatella Versace. Porque ela é um monstro. Um monstro. Um monstro. É um monstro. E o problema dela não é dinheiro, Não. nem Mas tem Pelo vício de contrário, né? cirurgia. exagero. Ah, mas É. ela nunca foi bela também. Tá, Ela não, também tá, ok. É, também tem isso. O Gustavo Vitorino disse uma coisa correta. Muito cuidado, porque existe uma doença que leva você a não aguentar nunca a sua imagem e as pessoas, inclusive os jovens, as jovens estão fazendo Verdade. isso. Começa a fazer, tu fica com a cara da dona Você vicia, você fica Não, é um pirado, vício. né? As próprias dermatos dizem isso é uma doença. É uma doença. É uma doença. Elas começam e não conseguem parar. Ainda mais intensificada por uma rede social, né? Que a gente É. fala o Instagram, que muitos jovens acabam
acessando, e a gente tem o clã Kardashian, que hoje é uma referência no universo beauty, tanto em produtos, mas também no universo de cirurgias plásticas, porque as irmãs mais jovens, que são as que mais têm seguidores e têm até produtos relacionados à questão estética, fizeram a sua fortuna em cima disso, elas associam processos estéticos à idade dos 16, 17 anos. E cada vez mais eu me surpreendo em que as meninas nessa idade são incentivadas pelos pais a já passarem por um procedimento cirúrgico para alterar, seja o nariz, seja a orelha, porque de fato ainda o corpo, a estrutura óssea da menina nem está ainda preparada para um procedimento tão rigoroso. E a gente fala assim, hoje, até pela comercialização, hoje é barato você botar botox, mas se você não tem um profissional que faz a harmonização facial, você sai com uma bochecha de um tamanho, outra bochecha do outro, daqui a pouco até a clínica fecha, você não tem mais como voltar para quem reclamar, e um profissional às vezes nem tem, né, o recurso suficiente. Isso que tu está trazendo, aí tem um outro debate que eu acho que é importante, que é a questão seguinte, é a felicidade. Quando tu entra num sistema desses, que é só imagem, 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 tu fica num vazio absurdo. E às vezes é o seguinte, vai ter gente que é melhor que tu, grande coisa. Sempre. Vai ser bonito numa coisa, vai ser melhor que outra. A gente não é perfeito. Ninguém é perfeito. É bom não ser perfeito, dá uma liberdade não ser perfeito, Seja feliz entende? consigo mesmo. Então eu acho Só que eu assim, acho- nem 8 nem 80. Eu acho que tem que ter mais assim, ó, pegar essa geração e dar mais educação, cultura, ler mais conteúdo. Mas, não Roberta, tem eu casquinha discordo que de resolva. você num aspecto só. Eu Sabe? acho que não existe Dá uma um liberdade. termômetro para a felicidade. Felicidade é uma coisa virtual. Agora, uma mulher estupidamente linda na beira da praia é uma coisa real. E é bom de mundo ver vive do de que ver um realidade. bagulhão. Tá, mas olha bem. bagulhão É tá mais bem. agradável Tá, mas aos olha olhos bem. do que um O bagulhão. bagulhão Mas tá vamos feliz, separar. que adianta? Chicão, mas vamos separar algumas coisas que são importantes. A cirurgia meramente estética, ela passa também por alguns componentes psicológicos. Sem dúvida. Por exemplo, nós não podemos culpar uma menina de 15, 16 anos que tem orelha de abano, por exemplo, que quer fazer uma correção. Isso é outra coisa. não, Quem tem o não, nariz, não, quem tem o nariz, estamos falando o de nariz grego. estética só. Não, Isso é mas uma isso é um componente correção. Não, estético. de correções. Não, nós estamos falando de outra O coisa. nariz, por exemplo, o nariz eunuco, como eles chamam, né? O nariz grego, quer fazer uma correção, enfim. Mas Agora- ainda é uma idade assim que o Não, corpo eunuco não, organiza. como é que é o nome? Eunuco é outra coisa. Adulto. Tá, vamos Errei o nome do vamos bicho. mudar de assunto com o Errei o nome do bicho. e vamos Nariz falar de adulto. Mas aniversariantes. eunuco eu quero ver se sabe. Sim, mas é... Vamos aos aniversariantes com o Mário Barcelos, porque por favor. Mas tem muito implante, eunuco por aí. tem implante também. Mas Contra a flacidez também. Né, Mário? tá meio flácido mesmo. O grande poeta britânico, o grande poeta inglês, Francis Bacon, né, estaria de aniversário hoje. Pô, eu conheço, é bom. O empirismo, né, especialmente o racionalismo socratiano, empregado por ele nos seus versos, nos seus escritos, realmente foi uma figura maravilhosa. Ele nasceu em 1561, viveu até 1616. Todo mundo que conhece um pouco da literatura inglesa fatalmente já leu Bacon. Tu Né? gostava do bacon? Mas qualquer um gosta do Bacon Eu não do gosto porco, que é né? embutido. Não, mas eu tô falando de um poeta. Isso Olha, é uma aqui, brincadeira, olha aqui, né? ó, brincadeiras à parte, vamos respeitar o Mário Barcelos. Outro Isso é poeta falta de britânico Lord Byron, também estaria de aniversário hoje. Antônio Gramsci, esse foi um dos grandes ideólogos comunistas que viveu na Itália. Muitas pessoas, à época de Mussolini, sugeriram que ele teria sido assassinado. Ele fazia alguns textos muito fortes contra o Mussolini, que era o ditador italiano naquela época, 1900, ele assumiu em 1922, foi até 45, quando foi morto pelos guerrilheiros, né, e próprios italianos, guerrilheiros italianos. Mas ele não foi, ele morreu, até tomei nota aqui, para não esquecer, ele teve uma hemorragia cerebral, teve um AVC. Então, foi sugerido isso, foi comprovado e tal, que ele não teria morrido disso. Ele tinha algumas teorias socialistas, todo filósofo tem uma tendência socialista, e como ele era filósofo, ele tinha essa tendência socialista totalmente diferente do movimento criado pelo Mussolini, que era de extrema direita. As teses deram origem ao gramscismo, né? Que é conquiste a cabeça dos jovens, você conquistará o país sem dar um tiro. Ele era um filósofo italiano, né? Isso aí, evidentemente, isso aí é seguido por quem agora? Teus amigos. Bom, o outro, Plínio Salgado, jornalista e político brasileiro, é o outro que lançou, né? A Nauê, né? Que era o símbolo. Plínio Salgado foi deputado federal por São Paulo, era adepto ao nazismo, a esse tipo de coisa, e lançou um partido
no Brasil, cujo o lema era esse, Anauê, a figura do Anauê, como diria o outro Raído, aquelas coisas todas, né? Lança no Brasil, foi deputado, mas morreu na casca, né? Ele queria ser presidente, não conseguiu absolutamente nada. Barbosa Lima Sobrinho, que você deve ter conhecido lá na TV Manchete. Presidente da ABI. Isso, foi maravilhoso. A primeira grande figura brasileira a assinar aquele famoso documento que pedia o impeachment do Fernando Collor de Mello. Imagina um homem com quase 100 anos de idade à época. Barbosa Lima Sobrinho foi amigo pessoal do Adolfo Bloch. E sim, foi lá que eu conheci, quando estive, conheci o velho Adolfo Bloch, uma grande figura. Ele era um judeu russo e eu tive a chance de ter um amigo que veio, que era um judeu russo também. Então me levou lá, me apresentou, Paulo Max e tal, que os 3 netos são os galãs da Globo hoje, até comentei isso aí, e tive a oportunidade de cumprimentar, não conversar, cumprimentar. O velho Bloch e o velho Adolfo, eu conversei horas, porque ele adorava conversar, né? Adorava falar. Outro aniversariante, o Tant, que foi da ONU, que foi o secretário-geral da ONU à sua época. Morreu. Alf Ramsey, treinador de futebol e futebolista. Morreu? O Tant morreu, porque ele nunca mesmo ouviu falar, porque ele morreu. O Alf Ramsey ficou famoso porque ele foi campeão mundial da Copa do Mundo na Inglaterra, em 66. E depois levou a Inglaterra... Ele era o treinador na Inglaterra? Era o treinador na Inglaterra, isso aí. Já falei no Brizola, Piper Laurie, que era uma atriz norte-americana, Bill Bixby, ator e diretor americano, que fez o Hulk, lembra? Fez o Hulk. Não era o Hulk, o Verdão, ele era o rapaz magrinho que ficava com aquele corpo todo, Bill Bixby. Outro aniversariante no dia de hoje, o John Hurt, que é um ator britânico maravilhoso, alguns filmes fantásticos, eu assisti com ele. O Ronnie Court, a linda e maravilhosa Marília Pera, que faleceu, estou impressionado, ela faleceu em 2015, já com 5 anos, como passa rápido. Marília Pera era uma das grandes figuras do teatro, uma mulher fantástica, construiu um belo de um patrimônio. Já finalizando, o Orlando Moraes, cantor e compositor brasileiro, casado com a Glorinha Pires e pai dos 3 filhos, últimos filhos da Glorinha Pires. Diane Lane, atriz americana, que fez um filme lindo que eu assisti 2 vezes, porque se chama Sob o Sol da Toscana. O filme integralmente feito na Toscana, e fez um outro filme chamado Infidelidade, né? Que ela trai o marido Richard Gere, e ele descobre, vai conversar com o Oliver Martinez, um ator francês. Isso, né? Muito legal. E ele se irrita, começa a ter um acesso de fúria e mata, né? E o final do filme não vou contar. E termina na delegacia. Mas eu não vou contar, eu não quero contar, né? E finalmente, Steven Adler é músico norte-americano. Ainda o Rogério Ceni, de aniversário, e a Luciana Mello, né, que é filha do Jair Rodrigues. São esses os aniversariantes. Muito bem. E nesta quinta-feira você vai ouvir, em algum momento dessa quinta-feira, você vai ouvir assim, ó. Aleluia, aleluia, aleluia. Após 7 anos, amanhã será... Após o início, há 7 anos, a trincheira da Anitta Garibaldi vai ser inaugurada. Olha. Vai abrir, graças a Deus, o trecho que será liberado do acesso da Carlos Gomes para a Alameda Raimundo Corrêa. Eu não sei dizer onde exatamente, porque eu não circulo por lá, mas vocês que moram ali perto, tá aí, ó, depois de tantos anos, a coisa vai acontecer. Falta só o buraco do Ceará, né? Mas não, tem muitos buracos por aí. Buraco do Ceará, já nem falo daquela... Mas aquele tu já sabe que não é tão... O elevado da Carlos Gomes com a Plínio Brasil Milano ali, aquele nem saiu do papel. Não, e esse aqui, depois de todos esses anos... Tá fazendo aniversário, pode botar aí na tua lista dos aniversários. Mari, tu podia... Mari, vamos falar sobre isso. Tu podia fazer aniversário das obras inacabadas. Me levem para Londres. Me levem para Londres. O que é isso, me levem para Londres? Tão bonito lá. Mas Londres é uma cidade que não é tão... Brasileiro não gostaria de rodar de carro. Para entrar no centro tem que pagar pedágio. Mas tá certo. Aqui, qualquer pedágio na freeway é uma gritaria. Não, mas também lá tu pega o metrô, tu chega em qualquer lugar, né? Vai porque quer de carro. É uma incomodação. Não dá para comparar. E agora a última é a seguinte, aqui em Porto Alegre, esse estacionamento que você tem que pagar, né? Isso que é 40 pila, mas até que aí uma vez.
Não, ele é barato. É 3, 4 reais, 2 horas. Esse estacionamento... não, ele tá falando de área azul. Mas Tá eu fazendo estacionamento privado. Cara, eu gosto de passar um prego. Agora é o seguinte, o cara da área azul, que cuida da área azul e monitora ali, coisa e tal, deve pedir beirinha. Claro. Hoje pediram Beirinha. Tá fenomenal. Ô tio, deixa um troco. Vem cá, tio, eu paguei aqui pelo aplicativo. Não, deixa um troco pra gente aí por fora. Ah, não, mas não é o cara que cuida disso. O cara tava com o colete da área azul. Que horror. Então, que horas, aonde? Em frente ao OAB. Então, Por fica volta aí, de ó. 4 horas Fica da aí tarde. para a IPTC, em frente Dá ao uma AB, olhadinha. que horas? Por volta de 4 da tarde. Por volta de 4 horas da tarde. Certamente essa pessoa estará aí nesta gente, quinta-feira. Aí não dá, né? Eu acho engraçado, Vitorino, vou te dizer por quê. É que eu acho que isso é Não, eu não falcatrua. acho engraçado, eu acho trágico. Não é essa roupa dos que ficam vigiando. Não, é um coletezinho azul Não, escrito... é uma camiseta da empresa que faz isso. Não é o coletezinho. Esse cara tá com colete... Tá dando migué. Eu sei, pô, tá dando migué. O cara tá dando migué. A roupa das pessoas é outra. O cara se diz fiscal do coisa ali e tá dando migué. Não, eu não duvido mesmo. Não, eu tô te dizendo porque que agora não é essa pode, roupa. agora não pode mais flanelinha, estão se disfarçando. Exatamente. Então, se disfarça. A IPTC tem que Só tomar falta cuidado. essa, né? Porque assim, ó... Não, o Rafão, né? O Rafão, que agora tá pegando Sim, flanelinha. o Rafão que tá pega fazendo duro, isso, mas tem a ver também, tá ligado à IPTC, né? Esse negócio. Sim, aliás, seria interessante uma campanha da IPTC mostrando o uniforme dos monitores, como é. Olha, essas pessoas aqui estão autorizadas ao monitoramento, enfim. Fica a sugestão aí, porque assim, ó, eu já estacionei, eu estaciono com frequência ali pelo cara mundo com de vento. um negócio é azul. outra roupa. As pessoas O usam cara outra com negócio roupa. azul, com um casaco azul. Não assim. é esse. Não é esse. É uma camiseta. É uma camiseta, não Então- é isso. então- é uma então não é. camiseta Então- com o nome da empresa, Sendo inclusive. uma empresa paralela. O cara me deu um migué. E eles atrás têm tá a- escrito assim, posso te ajudar? Exatamente. Não era esse. Então, eu tô te dizendo que Então não... era migué, falsificado. era Migué. flanelinha disfarçada. Mas essa agora, Não, mas flanelinha disfarçada. fica aqui a denúncia. Tem gente passando por fiscal do trânsito Pedindo aqui um da troquinho área por fora. e tá enganando as pessoas. Que Essa barbaridade. ideia é boa. Como se vestem as pessoas, como elas se apresentam, sabe? Porque senão muita gente vai cair em história. Ana? Quem também não caiu na história do conto do Vigário, literalmente, e uma pessoa que mudou de roupa, tirou roupa de presidiário para botar de novo a roupa de atleta, foram os torcedores lá do Esportivo de Várzea Grande, que o Esportivo de Várzea Grande tentou a contratação do goleiro Bruno, aquele homem envolvido então na morte da sua ex-companheira, que teria também sido indiciado por cárcere privado do seu próprio filho e também por ocultamento de cadáver. Ele então foi contratado pelo Várzea Grande no início da semana e mulheres foram para a frente do clube, protestaram pedindo mais respeito e para o fim da violência contra a mulher e que um cidadão como este não deveria ser ídolo de crianças. Essa foi verdade. a mensagem e depois, na tarde desta quarta-feira, então a direção se reuniu do clube e decidiu pela anulação do contrato do esportista. Então ele não é mais goleiro do Várzea Grande, não disputará mais nenhuma competição pelo clube. E eu fui fazer o sinal pro Mário, quando eu vi, passei o dedo na frente. Bom, eu tenho uma notícia importante do Lula. Então diga. Do Lula. Senhor Vitorino, notícia importante do Lula. Vai colocar aparelhinho no ouvido, tá meio surdo. Vai, notícia importante do Lula. Por que o Vitorino? A única notícia do Lula. É? Tá, e por que o senhor traz isso? O senhor acha Porque o senhor é importante? fã do Lula, o senhor votou nele? O senhor acha importante isso? Mas eu tô Ele mostrando está também que é sendo importância. irônico dizendo que a única O seu notícia que tem adulto tá sobre o Lula arrependido, nesse mas ele momento... Não, é eunuco. Não subestime ele. Olha aqui, ó. Já tá, sabe que isso é sono? Um fala A, o outro Tenho responde medo, B. Então vamos Tá parar muito por quieto. aqui, porque isso vai acabar em choradeira. Vai. Boa noite pra vocês. Amanhã, depois do Jornal da Pampa, a gente tem um novo encontro. Até lá.